Paz e bem a todos. Vamos fazer agora o nosso 7º encontro da leitura e exposição, explicação da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Vamos trabalhar hoje o artigo 10º. O texto das Escrituras encerra vários sentidos. Nós estamos trabalhando essa questão primeira, a proposição, a doutrina sagrada. O que é? Qual o seu alcance? Santo Tomás vai respondê-la em 10 proposições. Hoje nós vamos ver a última, a 10ª proposição. E ele sempre trabalha nesse esquema da lógica, da tese, da síntese, da tese, da antítese e depois da síntese. Assim ele coloca a proposição. Quanto ao 10º artigo, assim se procede. Parece que a Escritura não contém, num único texto, a possibilidade de vários sentidos distintos, tais como o histórico ou literal, o alegórico, o tropológico, o moral, e o anagógico. Então ele vai colocar praticamente 3 teses, justamente para expor que a Escritura não contém, no único texto, a possibilidade de vários sentidos distintos. Então, essa tese é a tese que nega que a Escritura possua essas possibilidades. Primeira tese. Com efeito, uma multiplicidade de sentidos relativa a único texto gera confusão, facilita o erro e fragiliza a argumentação. Por isso, a argumentação não procede de muitas proposições, o que ocasionaria certos sofismas. Ora, a Escritura Sagrada deve estar apta a mostrar a verdade sem dar ensejo e sofismas. Logo, no único texto da Sagrada Escritura não deve estar contido vários sentidos. Essa é a tese que nega, né? A segunda tese também, dentro desse contexto. Além disso, para sustentar a primeira tese, a segunda, Agostinho nos diz: a parte da Escritura intitulada Antigo Testamento se apresenta sobre 4 formas: história, etiologia, analogia, alegoria. Ora, esta divisão parece totalmente estranha à que foi assinalada acima. Logo, não é conveniente que a Sagrada Escritura seja explicada de acordo com os 4 sentidos. Essa explicação, essa forma exegética. Terceira. Ademais, terceira tese. Além dos sentidos citados, existe o sentido parabólico, que não está incluído entre os 4 anteriores. Agora, ele vai responder com a antítese, se opondo a essas 3 teses. Gregório diz, na sua muralha, Gregório o Grande, Magno, a Escritura Sagrada, pela própria maneira de se exprimir, ultrapassa todas as ciências.
porque num único e mesmo discurso, ao contar um fato, nos dá um mistério. Agora, então, ele vai responder, né, fazer a síntese, né, respondendo, né, as proposições que ele colocou acima, a tese, a antítese. Ele diz: o autor da Escritura Sagrada é Deus. Está em seu poder para significar algo, empregar não somente palavras, o que o homem pode também fazer, mas igualmente as próprias coisas. Assim, em todas as ciências, as palavras são portadoras de significação, mas a Escritura Sagrada tem como próprio que as mesmas coisas significadas pelas palavras significam algo por sua vez. A primeira significação, segundo a qual as palavras designam certas coisas, corresponde ao primeiro sentido, que é o sentido histórico ou literal. A significação pela qual as coisas significadas pelas palavras designam ainda outras coisas é o chamado sentido espiritual, que está fundado no sentido literal e o pressupõe. Então, do sentido literal, passa no sentido mais profundo, que é espiritual. Por sua vez, o sentido espiritual se divide em 3 sentidos diferentes. Com efeito, diz o apóstolo na carta aos Hebreus, que a lei antiga é uma figura da lei nova. E a própria lei nova, acrescenta Dionísio Areopagita, é uma figura da glória futura. Além do mais, na nova lei, o que se cumpriu na cabeça é figura do que devemos fazer. Por conseguinte, quando as realidades da lei antiga significam as da lei nova, temos o sentido alegórico, quando as coisas realizadas no Cristo, ou naquilo que Cristo representa, são sinal do que devemos fazer. São sinal do que devemos fazer, temos sentido moral. Enfim, quando essas mesmas coisas significam o que existe na glória eterna, temos o sentido anagógico. Como, por um lado, o sentido literal é aquele que o autor quer significar, e o autor da Escritura Sagrada é Deus, que compreende simultaneamente todas as coisas em seu intelecto, não é inconveniente em dizer, segundo Agostinho, que, de acordo com o sentido literal, mesmo no único texto da Escritura, encontram-se vários sentidos. Então, ele está respondendo, justamente aqui, rebatendo as 3 teses, onde nas 3 teses se mostrava que, então, não poderia existir num texto da Escritura uma multiplicidade de sentidos. Então, ele vai tentar responder isto. E vai mostrar que a Sagrada Escritura, por ter como autor Deus, ela tem também esses sentidos no próprio texto. Isto é, ele coloca o primeiro sentido literal, que designa as coisas, ou histórica, designa as coisas,
significadas. Logo depois ele tem um sentido espiritual. E esse sentido espiritual ele divide em 3 sentidos. Dentro desses 3 sentidos, ele vai colocar o sentido alegórico, mais adiante o sentido moral, depois o sentido anagógico. Então, do sentido literal, se pode então tirar, como diz Santo Agostinho, no único texto, vários sentidos. Então, não é um único sentido literal. Os vários sentidos podem ser tirados da Sagrada Escritura, do texto da Sagrada Escritura. No caso aqui, um único texto da Escritura pode se tirar, então, esses vários sentidos. Agora ele vai rebater as teses. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que a multiplicidade dos sentidos em questão não cria nenhum equívoco ou qualquer outra espécie de multiplicidade. Como foi dito, esses sentidos não se multiplicam em razão de que uma só palavra significaria várias realidades, mas porque as próprias realidades significadas pelas palavras podem ser sinais de outras realidades. Aqui basta a pena retomar, Ele está dizendo que esses sentidos não se multiplicam em razão de que uma só palavra significaria várias realidades. Não é a palavra que dá o sentido das várias realidades, mas é porque as próprias realidades significadas pelas palavras podem ser sinal de outras realidades. Também não existe confusão na Escritura, porque todos os sentidos estão fundados no sentido literal, que é o primeiro sentido de todos. E só a partir do sentido literal se pode argumentar. Então, é a partir do sentido literal que se cria o argumento, nunca dos sentidos alegóricos, como observa Santo Agostinho contra o donatista Vicente. Nada, no entanto, se perderá da Escritura Sagrada, porque nada do que é necessário à fé está contido no sentido espiritual que a Sagrada Escritura não refira explicitamente em alguma parte em sentido literal. O sentido literal é a base, e esse sentido literal também se pode tirar a partir das realidades do sentido espiritual. Então, repetindo, nada, no entanto, se perderá da Escritura Sagrada, porque nada do que é necessário à fé está contido no sentido espiritual. Então, novamente, nada do que é necessário à fé está contido no sentido espiritual, que a Sagrada Escritura não se refere explicitamente a alguma parte em sentido literal. É sempre o sentido literal primeiro. Depois vem os outros sentidos. O espiritual é um segundo. Mas o fundamento é sempre o literal. Quanto ao segundo, deve-se afirmar que a história, a etiologia e a analogia se refere a um único sentido literal. Existe história, explica Agostinho, quando algo é exposto por si mesmo. Então, existe história quando algo é exposto por si mesmo. Etiologia, quando se indica a causa do que está se tratando. Por exemplo, quando o Senhor explica no Evangelho de Mateus que por Moisés autorizou o repúdio das esposas, isto é, em razão da dureza de seus corações. Enfim, existe analogia
quando se mostra que a verdade de uma passagem da Escritura não se opõe à verdade de outra passagem. Não há contradição. Quanto à alegoria, apenas ela, entre as quatro, vale pelos três sentidos espirituais. Hugo de São Vítor coloca também o sentido anagógico, sob o sentido alegórico. Em seu terceiro livro das sentenças, destaca somente três sentidos. Quem? Hugo de São Vítor. O histórico, o alegórico e o tropológico, que é o moral. Quanto à terceira tese, deve-se dizer que o sentido parabólico está incluído no sentido literal, porque pelas palavras podemos significar algo no sentido próprio e algo em sentido figurado. Neste caso, o sentido literal não designa a própria imagem, mas o que ela representa. Quando a Escritura fala do braço de Deus, o sentido literal não indica a existência de um membro corporal em Deus, mas o que é significado por esse membro, isto é, o poder de operar. Isso deixa bem claro que, no sentido literal da Escritura, nunca pode haver falsidade. Então, com esse artigo 10º, nós respondemos a proposição que São Tomás havia colocado. A doutrina sagrada, o que é e seu alcance. A doutrina sagrada é uma doutrina revelada, superior à filosofia, e nela nós temos toda a resposta que se refere então à nossa salvação. E também ao discurso teológico, onde se contém toda a revelação divina. Nós vamos dar continuidade, nós vamos para o 8º encontro. Neste 8º encontro, nós vamos então passar para a questão 2ª, a existência de Deus. Então, que Deus nos dê a inteligência necessária e a sabedoria para bem tratar essa questão.